também, o símbolo, o significado e a linguagem, que é o conjunto de símbolos. E aí a gente tem os valores sociais, né? A sociedade, ela estipula o que é bom e o que é ruim, o que é bonito, o que é feio, o que é certo e o que é errado. Daí onde, por exemplo, algumas pessoas falam hoje sobre inversão de valores, é importante a gente pensar que, assim, os valores já está muito claro que valor é aquilo que, assim, a gente trata como importante. Então, às vezes tem gente que vai dizer, a oração é um valor que a gente defende. Bem, se eu não oro, ela não é um valor. Ela pode ser até uma aspiração, mas valor não é, né? Nossos valores, comunhão, adoração e participação, uma coisa assim. Bem, se eu não participo, se eu não oro, se eu não tenho comunhão com meu irmão, não são valores. É até uma aspiração, está no meu discurso. Eu digo que isso é importante, mas não é importante. Porque se fosse importante, entendeu? Então é mais ou menos por aí. E aí a gente precisa aprender a lidar com a divergência de valores. Por exemplo, tem aquele camarada que entende que ele valoriza a família. Tem aquele cara que não valoriza a família, né? E aí isso depende muito de grupo para grupo. É como, digamos, vamos pensar numa questão, né, do aborto. Em relação à questão não dos anencéfalos, não do caso de risco de morte para a mãe, e não no caso, né, do estupro. Mas, né, vamos pensar no caso da menina que marcou, né, não vou usar um termo impróprio aqui por causa das damas, mas, digamos, ela marcou um encontro com os 10 camaradas, né, malandramente, a menina inocente, lá no determinado cubículo. Aí nisso ela engravidou, mas ela não sabe quem é o pai. Aí, digamos, meu corpo, minhas regras. Poxa, bacana. Mas se a gente valorizasse a vida, a gente faria isso mesmo? Porque é estranho, né, você querer defender a vida, né, de um camarada que assassinou alguém e não querer defender a vida de alguém que não pediu para nascer, que não pediu para ser gerado e é resultado da promiscuidade consciente, desejada. É diferente, né? Então, assim, a gente não está falando de uma menina que está vindo da faculdade e foi violentada por 10 caras. A gente está falando de uma menina que marcou um encontro com 10 caras. É disso que a gente está falando, né? E aí o que acontece? O que aquele feto tem a ver com isso? Mas aí é questão de valores. Daí onde tem um discurso demagógico de valorização da vida de alguns. Quem valoriza a vida, valoriza a vida. Então o mico-leão dourado é importante. O ovo de tartaruga marinha é importante. Mas o feto ainda não é a pessoa. Tá bom, e o ovo de tartaruga não é a tartaruga. Então por que você defende a vida do ovo da tartaruga e não defende a vida humana no ventre materno? Perdão pela paixão aqui, gente. Então a questão dos valores, né? Um grupo, para existir, ele tem seus valores. Daí, por quê? Quem quer viver na promiscuidade vai ter determinados valores. Quem, digamos, quer ter aquela família dentro do possível, né? Porque a safadeza está no sangue humano. Mas assim, quem dentro do possível... o problema é que a safadeza destrói a família, destrói um legado, destrói um monte de coisa, né? Então aquele negócio... Pô, legal, bacana, passou a menina com as pernas de fora, pô, legal, vou olhar, ela deu confiança, eu fui atrás, rolou um motel, veio uma gravidez, nasce um filho lá, tem um filho aqui, tem a mulher aqui, tem a mulher de lá, aí começa o tumulto, aí cresce os filhos, não tem como sustentar, aí quando vai ver, daqui a pouco eu tô um velho abandonado porque ninguém me respeita como homem. E a que for mais legal vai trocar minhas fraldas nessa velhice. Então eu não sei se dá para perceber que, assim, de certa forma, a gente não pode viver só no instinto, porque nós não somos apenas animais. Somos animais também, mas não somos apenas animais. Nós temos necessidades de afeto, né? Nós temos necessidade de relacionamento, nós queremos nos sentir importantes. Então tem um monte de coisa que envolve a nossa vida que faz a gente ter alguns valores. Agora, quando você quer justificar um determinado estilo de vida, você precisa desvalorizar algumas coisas e valorizar outras coisas. É simples isso. E o que acontece? Politicamente, o que você observa? Se você sabe que vai te dar voto defender determinada conduta,
Você vai fazer o quê? Vai pregar aquilo. Agora eu pergunto, bacana, né? Você defende isso para a vida dos outros, porque a família dos outros pode ser destruída, mas você tem casamento de 30 anos, você tem casamento de 20 anos. Você, por exemplo, diz que as crianças têm que ver tudo quanto é coisa. Sua filha não vê, seu filho não vê, né? Mas você não é artista? Seu filho não pode, mas o filho do pobre lá que não tem opção vai ver o lixo que você produz e que você chama de arte. Então, não sei se dá para perceber que assim, essa é a nossa sociedade. Eu não estou falando aqui de pecado, não estou falando aqui de ira de Deus, eu estou falando aqui do aspecto humano nosso. Entende? Daí onde vem aquela questão, por exemplo, eu por mim, vai legalizar a maconha, vai legalizar a prostituição e tal. Problema, porque eu, por exemplo, eu me privo da Coca-Cola. Então eu tento comer arroz integral, eu evito o sal iodado, eu tento comer o sal rosa. Então eu evito o açúcar refinado. A maconha é só mais uma coisa que eu vou evitar. Agora, o problema não tem a ver com eu concordar ou não, da coisa ser lei ou não ser lei. A questão é o seguinte: quem está defendendo esse negócio está jogando para a galera, para ganhar voto, destruindo a vida das pessoas? Tem filho viciado? Tem filho em centro de recuperação? Esse é o caso. Ter o discurso para ganhar voto, se manter no poder, ganhar auxílio paletó, casa não sei o que lá, benefício daqui, benefício de lá, é mole. A questão é se a gente está fazendo isso pelo bem da sociedade. Porque eu quero para minha família. Pergunta a qualquer parlamentar: você quer filho drogado? Você quer filho viciado? Você quer filho que, por exemplo, fica igual zumbi na rua? Você quer isso? Eu acho que não quer. Tá entendendo? Artista, beleza, vamos lá. Bota os busanfãs de fora. Mas você quer, por exemplo, que suas crianças, sua filha, seu filho seja erotizado antes disso? Esse é o caso. Eu sei que um dia meu filho vai fazer sexo, mas eu quero que ele faça sexo com 8 anos de idade? Entende como é que é o negócio? É claro que na mentalidade machista passada, né, vamos incentivar o moleque. A pergunta é a seguinte: tá pronto? Tem maturidade para esse estímulo? Esse é o caso, né? Então é importante a gente pensar nessas questões dos valores, né, da sociedade. E também nessa brincadeira a gente tem o sistema de status e de papéis, né? Então vamos pensar: status social implica direitos, deveres, prestígios e privilégios, conforme o valor social conferido a cada posição. Então, digamos, se de repente, vamos pensar no seguinte, né? Suponhamos, né, que o Marcelo vai na casa de uma dona, né, para pedir para namorar a filha da dona. Aí ela pergunta: pô, legal, o que você faz? Digamos, eu vendo caneta lá na rua Uruguaiana. Ah, sim, tal. O que você faz? Eu estou na escola de cadete da aeronáutica. Então você percebe que a nossa sociedade, ela não trata a pessoa como especial por ser pessoa. Tem a ver com aquilo que a pessoa pode decidir, onde pode morar, o que pode comprar, tá entendendo? Em quem pode mandar. Então eu não sei se dá para perceber, depende, porque se é um camarada que vai ser oficial da aeronáutica que vai bater na sua filha, tá entendendo? Se é um camarada que vende caneta, né? Se é um camelô que lá na frente vira um Silvio Santos da vida, tá dando para entender? E que, entende? Eu não sei se dá para perceber, né? Por exemplo, se a gente for pensar, entende? Se a gente for pensar no camarada que está fazendo uma propaganda para o Santander foi quem estava falando outra coisa, né? Para o Santander, outro dia o camarada era um desempregado vendendo água, fez um vídeo, falou sobre a vantagem de vender água, de correr atrás do prejuízo, ficou famoso, foi dar palestra em Harvard. Depois o que aconteceu? Foi chamado para ser garoto de propaganda e nem tem o rosto de Giannichini. Aí o que acontece? Quem olha para aquele cara lá atrás, pensa o quê? Minha filha pegou o ônibus errado, tem dedo podre, mas agora, meu genro, eu sempre acreditei em você. Deu para entender? Então, eu não sei se dá para perceber que assim, os valores têm a ver com isso. A gente valoriza a pessoa ou quanto ela ganha?
A gente valoriza a pessoa onde ela mora. E mais uma pergunta, sem querer deixar vocês com a consciência pesada. A gente trata o membro endinheirado igual um membro ferrado da igreja? Tá dando para entender? A gente pode até não tratar hoje, mas quando for para o ministério pastoral, a gente precisa tratar, tá, Júlio César? Então, no caso, né, diante dessa situação, é importante a gente observar, né, que assim, os valores sociais, eles variam também e principalmente no espaço e no tempo, em função de cada época, de cada geração e de cada sociedade. É interessante que você faz a prova para a OAB, né? Só que, assim, legal, você virou um advogado. Tá, mas e aquela professora lá do ensino fundamental? Se não fosse ela, você chegaria onde chegou? E o professor do ensino médio? Você chegaria lá, né, se não fosse ele? Mas é interessante, né? O camarada que te prepara para chegar lá em cima não é tratado com a dignidade, né, de quem ajudou você a chegar lá. Ou seja, você ganha 50 mil por causa de um camarada que ganha 3. Isso é o que? São os valores da nossa sociedade. Entende? É como, por exemplo, você precisa mais de um jogador de futebol ou de um lixeiro? Agora, vamos pegar de novo a situação do namoro. Imagina, né? Marcelo, porque todo mundo aqui já está velho, né? Marcelo é novo. Então, imagina Marcelo, né? Vai tentar pedir, né, pro pai da menina para namorá-la. Aí o pai, quem é você? Eu sou fulano de tal. O que você é? Né? Ele podia falar, sou um rapaz, mas não, o que você é tem a ver com posição, dinheiro, status, essas coisas. E aí nisso, eu sou jogador de futebol, né? Tô lá no Real Madrid. Eu vim aqui, né, no Rio só para isso e tal. Opa, não sei o que lá. Agora, o que você é? Ah, eu trabalho na Colurb. Ah, o que? No escritório? Você trabalha na logística? Você na engenharia? Não, eu fico ali pendurado no caminhão mesmo já. Agora eu pergunto, vamos ficar uma semana sem assistir jogo de futebol. Agora vamos ficar uma semana sem ter coleta de lixo. Essa é a nossa sociedade. Essa é a nossa sociedade. Entende? E aí é importante a gente pensar nisso, né? Aí como eu falo para vocês, queremos ser o quê? Protagonistas ou manada? É escolha, né? Então, por exemplo, a menina quer ser médica ou ela quer ser youtuber? Esse é o caso, né? A menina, por exemplo, ela quer ser uma advogada ou ela quer ser uma dançarina de funk? Entende? Essa é a questão. O que a gente está dizendo aqui não é que, por exemplo, o jogador de futebol não tem o seu valor, ou a dançarina de funk não tem o seu valor. O que eu estou dizendo é que existem coisas que são essenciais para a manutenção da existência humana. E existem coisas que podem ser substituídas por outras. E eu não estou dizendo que não devesse existir essa atividade. O esquisito é essa atividade produzir mais dinheiro do que a outra. É isso que é esquisito. Como é que uma dançarina de funk, ela, por exemplo, vai ser muito mais bem sucedida financeiramente, né, do que uma juíza? Vamos pensar no nível de necessidade de uma sociedade. A juíza pode dançar funk de graça. Tá dando para entender? Assim, agora a gente gasta às vezes milhões para uma dançarina de funk. Aí eu vou pegar o caminho, né, do jogador de futebol. Quanto custa um jogador de futebol? Aí você olha para uma situação dessa, né? Quanto custa um lixeiro? Então é interessante a gente pensar numa situação dessa. Como é que eu posso dizer? Pegando a palavra, né, de Renato Russo. Desculpa, Marcela, no meu tempo, né, a música secular ela servia para a literatura. Hoje não dá mais não, né? Renato Russo fala o quê? Nos deram um espelho e vimos um mundo doente, né? E aí nesse caso, né, a sociologia e a juventude, para a gente acabar. O interesse acadêmico pela questão juvenil toma vulto apenas na passagem do século passado para o atual, quando as formas de movimento e cultura juvenis surgiram como aparições excêntricas. O comportamento do grupo de jovens delinquentes e contestadores contrastava com os padrões vigentes. Uma característica da sociedade moderna é o fenômeno chamado
onda de adolescente, identificado em muitos estudos demográficos. De fato, no Brasil, enquanto a geração de adolescentes de 1990 era numericamente superior em 1 milhão de pessoas, a geração de adolescentes de 1980, as gerações de adolescentes no ano 2000 serão maiores em 2,3 ou 2,8 milhões de pessoas do que as gerações de 90. E aí contam-se, portanto, em números de 8 dígitos os cidadãos e cidadãs brasileiros a quem será preciso oferecer alternativa de educação e preparação profissional para facilitar suas escolhas de trabalho, de normas de convivência, de forma de participação na sociedade. Na verdade, a onda de adolescentes acontece no momento de escassas oportunidades de trabalho e crescente competitividade pelos postos existentes. Os dois fenômenos somados, escassez de emprego e número de jovens, respondem pela expressiva diminuição na população de adolescentes da porcentagem dos que já fazem parte da população economicamente ativa. E aí a gente observa, né, que é um fenômeno da sociedade moderna que a juventude emerge como um tema da sociologia. Na verdade, a sociologia se interessa pela juventude porque determinados setores jovens parecem problematizar o processo de transmissão das normas sociais, né? Até porque a juventude ela acaba entrando em conflito com o estado atual, o status quo, né? E acaba provocando uma nova mentalidade. Por exemplo, um dia, esse pessoal que a gente está vendo aí, né? Fernando Henrique, Lula, Zé Dirceu, né? Um dia, né? Dilma, um dia essas pessoas fizeram parte da juventude, né? Eles eram os ativistas lá atrás e agora eles são essas lideranças aí. E aí o que acontece? O que nós estamos fabricando para a próxima geração de líderes do nosso país? Eu estou preocupado, né? Porque eu vejo uma juventude drogada, superficial, né? Que sabe tudo e não sabe nada, né? Que não tem densidade e que na maioria das vezes tem a ilusão de que sabe. Essa é a parte complicada, né? Você vai conversar às vezes com a pessoa, ela te olha de cima para baixo. Se você não é de esquerda, parece que você é um burro, né? E é assim, se você não sabe a diferença do iPad para o iPod, ela acha que você não entende mais nada. E aí assim, existem situações que quando vai ver, essa pessoa, ela acaba fazendo besteira, quebrando a cara, porque não houve orientação do mais velho, que não tem acesso a algumas tecnologias que ela tem acesso. Então é um tipo de situação que a geração passada tinha um pouco menos de problema, porque a gente aprendeu o quê? Respeito os mais velhos. Tudo bem, você pode até discordar dos mais velhos, mas pelo menos considere o que ele está falando, vai que ele está certo. É aquele caso, o camarada tem 60 anos, você tem 20, ele tem 40 anos a mais de estrada, tudo bem que é uma outra época, mas só o fato dele ter durado é o suficiente para você respeitá-lo, porque muita gente não chegou onde ele chegou. Para mim é o suficiente. Eu sou ovelha do pastor fulano de tal, ele tem 50 anos de ministério, mas ele fala arrastado e não sei o que, mas ele tem 50 anos de ministério. Eu tenho colegas que não duraram 1 ano, eu tenho colegas que não duraram 5 anos, ele tem 50. Vamos escutar? Alguma coisa ele deve ter para eu durar também. E essa juventude, observa bem, são os maiores promotores da violência e as maiores vítimas da violência. É uma juventude vendida. Aí alguém vai dizer, poxa, você está sendo pessimista. Devo estar sendo então, mas o que eu estou vendo é isso. É uma rapaziada que não dura. É uma rapaziada que, eu quero tirar onda. Entendeu? Eu vou tomar vodka com energético. Você sabe se tem problema de coração? Eu sou jovem. Ô, idiota. Você não sabe que jovem também pode ter problema de coração? Entende? Aí, morreu. Foi uma fatalidade. Por quê? E tal. Meu Deus do céu. Entende? Se escutasse alguém, talvez nem vodka tomaria, quanto mais com energético. Deu para entender? Então, é um tipo de situação que às vezes a pessoa, assim, ela não para perceber. A mídia disse, deu no Wikipédia, o youtuber falou, e ele não para verificar de onde veio, né?
Ah, mas o meu professor de filosofia, de história, tá legal, mas só existe aquela escola de filosofia, só existe aquela escola de história, só existe aquele ponto de vista. Então o único tipo de intelectual que existe é o intelectualismo daquela faculdade ali. Você conhece todas as outras visões acerca da mesma realidade? Entende? Aí o indivíduo ele sai daquela faculdade como se ele soubesse tudo. E é esquisito, porque existe um universo de coisas ao redor dele. Entende? É o que acontece muitas vezes na igreja. O camarada ele não escuta o pastor, ele não escuta o seu líder, mas estuda com o adventista, sendo ele assembleano. Vai ter problema, meu Deus do céu. Estuda com testemunhas de Jeová, sendo ele batista. Vai ter problema, porque na cabeça dele é tudo a mesma coisa. Ele não sabe a diferença, né? E aí o que acontece? De repente ele comprou um livro de teologia sistemática, já se acha. Ele não sabe de que época é aquele teólogo, se é de linha calvinista, se é de linha arminiana, se é de linha pentecostal, se é de linha neopentecostal. Ele não sabe. Ele não sabe se é de um cristianismo cópita, de um cristianismo católico, ortodoxo. Ele não sabe. Mas ele, porque comprou, agora ele sabe teologia. Entende? E ele acha que já dá para discutir com o pastor dele que estudou vários anos. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, eu tenho medo dessa juventude. E eu já falei com a minha esposa, Gisele, vamos entrar numa aula de karatê e numa escola de tiro, porque se hoje não respeitam os mais velhos, imagina daqui a 40 anos. Se hoje está desse jeito, quando eu tiver com 84 anos, estou lutando para isso, né? Estou tentando segurar a onda, manter a forma, né? Aí a esposa de vez em quando ela regula, né, as camisas que eu ganhei de presente. Falei, opa, assim que tá legal. O eleitorado tá acompanhando, né? Isso é bacana, né? Continue assim. O dia que ela não esquentar a cabeça, aí eu fico cabreiro. Aí o que acontece? A gente está tentando chegar lá, um coroa inteiro. Pelo menos se eu chegar nos 80 anos, andando e falando, eu não quero mais nada. Andando e falando, eu estou feliz da vida. E as outras coisas? Se eu andar e falar com 84 anos, estou feliz. E aí, nesse caso, o que acontece? Estou fazendo a minha parte. Agora, se hoje o pessoal empurra uma velhinha para pegar uma bolsa, como é que vai ser daqui a 40 anos? Eu não sei como é que vai ser, né? Então, é importante a gente pensar nisso com carinho. Desculpa, eu não olhei o relógio, falta 2 minutos ainda. E aí, em relação, né, porque eu vejo vocês guardando as coisas, aí eu percebo a questão do horário. E aí, diante disso aqui, né, a questão dos status, né, e dos papéis. Tem o status atribuído, né, é aquele status que não é escolhido voluntariamente pelo indivíduo e não depende de suas ações ou qualidades. Por exemplo, o status de filho de operário, o status de irmão caçula, né? Então, são fatores que estão relacionados a idade, sexo, raça, laço de parentesco, classe social. Ah, quem é esse garotinho bonitinho? Ah, é filho da passadeira. É o status. Tá dando para entender? Então, quem é esse garotinho? É filho da minha patroa. Ah, gente, legal, né? Ele te trata com o maior respeito, com o maior carinho, né? Ué, por que não respeitaria? Só porque eu sou a faxineira da dona? Entende? Mas eu sou uma pessoa. Se ele é realmente uma criança bem educada, ele sabe que a pessoa tem seu valor não pela conta bancária que tem, mas pelo fato de ser uma pessoa e tem a dignidade humana, né? E aí, nesse caso, né, tem o status adquirido, né, que é obtido em função das qualidades pessoais do indivíduo e sua capacidade e habilidade. É como, digamos, né, Doutor Leonardo, ele cavou esse poço, por isso ele pode beber dessa água. Aí o invejoso, o preguiçoso vai dizer que ele teve sorte. Tá dando para entender? Mas ele cavou o poço para beber essa água. É como aquele caso, digamos, de vez em quando tem gente que me encarna, né, por causa dessa questão dos 30 minutos diariamente na academia. Aí eu falo, daqui a 20 anos a gente vai se encontrar. Hoje eu sou bobo porque eu faço atividade física todo dia. Vamos ver daqui a 20 anos eu e você. Não, tá dando para entender? Encontrar ou não, né? Me viu passar na prova, não me ajudou. Aí, é o tipo, não, falando sério, porque assim, o que eu estou dizendo é que o status adquirido, né, não tem a ver com a questão da vingança, tá, ô Wagner? Em relação a isso, tá andando demais com essa panela aí do canto, hein? Aí nisso, no conselho de classe ontem, a Elaine falou sobre o canto à esquerda. Eu falei, eles estão sempre nesse canto à esquerda, eles nunca vão para lá.
Você é centro? Você não é esquerda, não? Ah, então tá bom. Aí, em relação a isso, né, eu não sei se dá para perceber que, assim, diante de uma situação dessa, tem um status que, assim, é atribuído. Sou negro, sou pobre, sou favelado, é uma coisa. Agora, tem um status que é adquirido, né? É aquele camarada que é o seguinte, eu tinha tudo para todo mundo ter pena de mim, mas eu não quero pena, eu quero dignidade. Esse é o caso, entendeu? Então, assim, eu sou portador de deficiência, eu sou negro, eu sou gordo, eu sou pobre, sou filho de mãe solteira, fui criado com vó, sou órfão, não me interessa. A questão não é o que a vida fez comigo, é o que eu faço com o que a vida fez comigo. Aí é um outro tipo de status. Não é minha, não, é de Sartre a frase, tá? E aí nesse caso, não vamos, né? E aí em relação a isso, né, a gente precisa tá atento com essa questão, né? E a gente precisa observar justamente em relação a isso o papel que a gente exerce, né? Então, você não é só você é um papel. É como, digamos, legal, é bacana, vamos pensar no caso, né, do Wagner com o Cláudio, né, com o Vinícius e com o Delcio, todo mundo da mesma igreja. O Robson também? Robson é diferente. Aí nesse caso, não parecia que era da mesma igreja. Então tá bom. Aí nesse caso, não, beleza, vai lá. Todo mundo tá com a chamada, já vou fechar já, mas quem quiser ir pode ir, gente. E aí o que acontece? Em relação ao papel, beleza. Ele pode ser amigo de vocês, mas ele tem um papel. Então existem coisas que ele não pode se permitir. Mesmo que vocês falem assim, relaxa. Hoje vocês falam relaxa, amanhã não vão falar, entendeu? Então é um tipo, você tem um papel. Digamos, minha filha é minha amiga e tal. Você é mãe. Tem coisa que lá na frente ela vai cobrar de você que ela não vai cobrar das migas. Não vai, entendeu? Então cada um tem seu papel. É importante, que nem assim, a gente está rindo, está brincando, mas a Elaine vai me chamar para conversar e não vai chamar vocês. Então tem coisa que eu tenho que saber diferenciar. Com muito jeito, com brincadeira, com sorriso, mas eu tenho um papel. É a vida social. Não tem como. Não quer viver isso, então tem que viver sozinho, né? E aí, por exemplo, eu sou um indivíduo, mas eu tenho um papel e eu tenho um status. E aí eu tenho que respeitar o outro, não pelo status e não pelo papel, mas pelo indivíduo. Eu não quero que alguém me respeite porque eu sou pastor. Eu quero que me respeite porque eu sou uma pessoa. Eu quero que a pessoa me atenda por causa do meu papel, né? Aquele caso, olha, eu estou dando essa orientação. Se você não me atender, lá na frente vão dizer, sabe o quê? Que sou eu que não estou orientando. Então, por favor, fulano, ou me atende, ou vai cantar em outra freguesia, pô. Você está aqui, levando o meu nome, estão falando da igreja, estão falando de mim, por favor, me escute. Tá dando para entender? Enquanto eu estiver aqui, por favor, me escute. Agora, me respeite não por causa disso, me respeite porque eu sou uma pessoa como você. Se fosse o seu pai, você gostaria que alguém estivesse falando para o seu pai o que você falou para mim? Se fosse o seu marido, você gostaria que uma irmã da igreja estivesse botando as mãos na cadeira, nas cadeiras para falar com o seu marido? Então não faça isso com o seu pastor. Então, percebe? Indivíduo, papel e status. Digamos, vai me obedecer só porque agora eu sou líder na denominação? Vai dizer que eu sou bom porque agora eu tenho programa na televisão? Você deveria ter me tratado com dignidade quando eu pastoreava indo de bicicleta para a igreja. Porque quando eu ia de bicicleta, eu era ungido de Deus, eu era homem de Deus e era o seu pastor. Só que você agora me respeita por causa do carro que eu tenho, por causa do terno que eu visto e por causa do respeito que eu tenho. Isso não é certo. Entende? Porque isso demonstra que a gente não está respeitando a pessoa. A gente está respeitando, não está nem respeitando, é interesse. Né? Então é diferente essa situação. Fala, Cláudio. A antiga sociedade, ela reclama do rico, com um bem social maior. Mas quando ele consegue... Me dá só 5 minutos, quando gente. Quando ele consegue obter algo, aí ele começa a pisar no menos do que ele. Ou... Ele valorizou o grande que pisava nele. Entendeu? E assim... O grandão me pisou, agora eu vou pisar no menor do que eu. Isso acontece. Isso acontece. Só que acontece também o contrário. Você trabalha junto com os caras que lavam copo. Aí você foi promovido a encarregado dos lavadores de copo. Os lavadores de copo já te olham torto. Entendeu? Então assim, só que percebe a diferença?
Você hoje é o chefe, mas você continua fazendo cocô igual quando você era subordinado. Hoje, você é o camarada que fala e tem 50 ou 600 homens ao seu comando. Mas você precisa, né, ir ao médico, fazer exame de próstata, como todos os outros. Então, é importante... Eita, o quê? Pensou em quê aí? Então, deu para entender? Então, a gente precisa lembrar, nós vamos feder como todo mundo debaixo da terra. Nós não somos melhores por causa do que temos, nem somos piores por causa do que não temos. Eu tenho que respeitar uma criança e o velho. Eu tenho que respeitar o portador de deficiência mental e o gênio, porque ambos refletem a imagem de Deus, ambos são portadores da dignidade humana. Entende? Daí o momento de eu respeitar aquele feto que está no ventre, quanto aquele cadáver que está lá para ser velado. Porque é um respeito à dignidade humana. Não é porque é um defunto, o corpo está morto, que a gente vai tratar com desrespeito. Porque desrespeitar aquilo ali é desrespeitar a dignidade humana. Desrespeitar um feto é desrespeitar a dignidade humana. Desrespeitar uma pessoa doente num corredor de hospital é desrespeitar a dignidade humana. O pastor que trata melhor o crente endinheirado do que o crente pobre, esse camarada está desrespeitando a dignidade humana. Isso é absurdo, né? E aí, assim, eu não sei se dá para perceber que é assim que é estruturada a nossa organização social, para ela poder funcionar. Mas isso não significa que nós sejamos isso. Deu para entender? Então, oi? Fizemos até o final do 4º capítulo. Aí, a partir da próxima aula, é 5º capítulo. Não sei se vai ser semana que vem, ou se semana que vem a gente vai ficar sem aula. Tá bom? Porque eu substituí o professor Idiel os tempos todos. Então, tudo indica que ele deve me substituir os tempos todos semana que vem. Não tem como deixar com a Lívia esse livro para ela tirar a cópia.